quando desistir não é uma opção. Parte 2. Entrevista com Ezequiel, de 24 de agosto de 2016. Ok, então você saiu da cama. Eu saí da cama, eu consegui fazer um gancho, mas enquanto eu estava andando pela cozinha, eu tinha uma imagem muito clara, a visão na mente, o que seja de todos esses demônios. Não significa que eu seja exagerado ou bobo, mas não havia um filme animado por computador há um tempo atrás. Deus, eu não posso nem lembrar a Kung Fu Panda. E o que, se algum de vocês viu que teve estes gorilas, quero dizer, esses guardas, rinoceronte olhando, você sabe, eles tinham uma armadura, bem, esses demônios se pareciam com isso. Eles eram como o rinoceronte olhando verticalmente com a armadura. E cada passo que eu dava, esta enorme bola de ferro vinha atrás de mim. Uma bola de ferro. Quase parecia uma daquelas coisas que você balança com bolas de ferro e picos, mas estes eram apenas grandes bolas com picos. E eu quero dizer, atirando, e quando ele iria atingir, batia fora muitos deles. Dos demônios? É. Com cada passo que você tomou. Eu estou tão acostumado a... Você está falando com o filho de Thomas, duvidando de Thomas, sabe? Tem sido o meu calcanhar de Aquiles, é a dúvida. E quando eu começar a ver alguma coisa, ou que tenha sido por alguns anos, eu me esquivo, você sabe, isso é apenas minha mente. Ou a minha cabeça, tanto faz. Mas eu dou outro passo. Não foi possível fazer isso dessa vez. Era muito claro. Eu dou outro passo, ele nunca vai embora. Eu dou mais um passo a um outro grupo destes caras e uau, esta coisa iria sair do nada atrás de mim e simplesmente eliminá-los. E com cada passo que eu dava, quero dizer, não fazia sentido cada passo que eu dava e fiquei mais forte. Eu podia sentir isso, eu não posso te dizer, eu tinha formigamento dos pés, a cabeça, tudo que eu sei é que a cada passo, eu não sei, 24 passos do meu quarto, da cama até aqui, uau, o mais perto que cheguei ao quarto, e Claire mencionado, eu tentei isso muitas vezes antes. Eu entrei, eu orei, eu liguei o equipamento, eu preparei as coisas e zaz, eu comecei a batida com um dos vários dessas convulsões abdominais, gostam de coisas, essas convulsões eu estava para baixo por horas, talvez 2 ou 3 dias de cada vez e noites. Mas não desta vez, eu tenho que dizer-lhe, por causa da sua graça, por causa de suas orações, por causa da sua fé, quando eu não tinha fé de mim mesmo, vocês eram como os que rebentaram um buraco no telhado de Pedro e desceram o homem na frente de Jesus. Sim. Eu não estava tendo nenhuma fé de mim mesmo, sem fé eu estava totalmente falido. 30 anos com o Senhor e a falência, mas vocês vieram fazendo um buraco, me colocaram na frente de Jesus. Isso é bonito. Sim. Então, houve estávamos obviamente sob ataque demoníaco. E para todos os satanistas lá fora, Deus te abençoe. Ele realmente ama vocês. Sim, Ele ama. Sim, Ele nos deu a graça de também te amar. E Ele leva essas coisas. O Senhor leva essas coisas e transforma em bem. Porque agora estamos aprendendo sobre algumas das táticas e técnicas. Como estamos vendo no Espírito, Ele está nos mostrando. E novamente um monte de vocês sabe o que é perder a sua vida com propósitos. Isso me leva a este ponto. Obviamente eu estou dizendo a você sobre uma mudança de vida incrível, cura poderosa, quer dizer, fora de meu leito de morte, Quer dizer que você está falando com um bocado como Lázaro.
Lembro-me de pensar, uau, eu quase sinto que estou nascendo de novo, assim como um novo bebê fora do útero. E alguns desses, você sabe, as pessoas dizem que os cristãos não podem ser amaldiçoados. Desculpa, você não está certo a respeito disso. Eles podem ser amaldiçoados, e se o Senhor lhes permite ou não. Mas aqui estamos falando de uma maldição de morte, onde o Senhor diretamente levantou em face da maldição da morte. E anjos repreenderam os demônios que estavam tentando impedir, por causa da sua vontade de dar um passo aqui e dar um passo lá. E o que eu quero dizer sobre isso é que estamos descobrindo mais e mais o que é um justo Deus que servirmos. Nós não temos ideia de algumas das coisas que são pecaminosas, que nós estamos fazendo. Nós não percebemos. Deus revelou-me os meus pecados mais ocultos, limpou meus pecados ocultos. E nós não percebemos como abrimos portas. Isso é o que nós estamos descobrindo mais e mais na guerra espiritual. É que nós abrimos portas sem pensar. Nós não percebemos que estamos pecando e o efeito que tem, talvez um pecado de incredulidade ou um pecado de crítica ou julgamento. Nós simplesmente não percebemos isso. E assim que permite que uma maldição aconteça, porque nós pecamos. E nós estamos apenas agora, o Senhor só agora está começando a nos revelar um padrão muito mais elevado de santidade do que o que temos vivido. E isso exige uma verdadeira alteração da vida e arrependimento. E foi aí que as maldições não puderam mais pousar. Embora o Senhor não permita o sofrimento, mais uma vez, para entregar o Evangelho nas mãos dos perdidos como uma oferta de jejum. Ele não permite isso. Então é um pouco de um saco misturado, mas certamente não queremos abrir as portas pelo nosso próprio pecado. Não só não queremos abrir portas, mas vamos pensar sobre isso. Estamos tão no amor com o Senhor, não quero magoá-lo. Não quero magoá-lo com coisas que fazemos ou entristece o Espírito Santo. Então, essas são coisas que nós precisamos de olhar novamente. Voltando à narrativa do que aconteceu lá, você sentiu que era, na verdade, os anjos guerreiros que foram atacando esses demônios? Não foi anjos, foi Deus, o próprio Pai. Eu podia senti-lo. Você sabe, você já ouviu falar um pouco do meu passado. Como muitos de vocês nunca soube que o amor de um pai real, violência, abuso e todas essas coisas. Mas então eu estava um pouco tímido de Deus Pai e Claire me dizia: querida, você tem que conhecê-lo, ele tem o coração de uma criança, ele é tão inocente e puro e tão bonito. E ele só estava saltou fora da minha cabeça, eu não tinha ponto de referência. Na primavera passada eu vi que ele foi estar com o senhor agora, Brandon Manning, que era um ex-padre franciscano ativo, que acabou sendo afastado, casou e dava palestras e coisas assim. É uma história surpreendente que ele disse sobre o quanto o pai ama Jesus e Jesus ama o pai. Eu vou voltar a isso outra vez, mas nessa conversa eu o conheci. Ontem eu não poderia ter dito nada porque eu me senti como um hipócrita, mas seu amor rompeu completamente, seu amor rompe e era papai, seu garotinho que ele tomou e me virou pelos braços, Jesus do outro lado do rio, como se eles estivessem me balançando sobre o córrego e eles estão me colocando na frente de arbustos de bagas sem espinhos, você sabe. E foi alguns meses atrás e eu tinha um pouco de mel com o meu verdadeiro pai. Eu não tenho qualquer outro nome que eu possa chamá-lo. Eu entendo Abba.
e um outro tempo para outras coisas, histórias bonitas e lugares. E Ele está me devolvendo as coisas que foram tomadas. Alguns do que está escrito em Crônicas da Noiva também, que é um livro grátis online em nosso site heartdialers.org. Um pouco disso. Chegando-se na música como isso tudo virou, porque temos vindo a pedir aos guerreiros de oração para orar por sua música. Certo. Então a cada passo, cada movimento, então eu puxo a tampa do teclado. Normalmente eu tento sentar e orar e passar algum tempo com o Senhor, mas você tem horas e horas e horas para fazer isso quando você está para baixo, e este era o momento para Lázaro sair do sepulcro. O tempo para a ação. Um autor que amamos, Lori Beth Jones, que escreveu Jesus CEO e seguintes livros, belo. Em um de seus livros, que eu acho que ela disse: é como Jesus estivesse saindo da tumba e foi. Cliques, dedos, mãos, palmas. Ri muito. E eu pensei sobre isso, e eu estava rindo sobre isso mais cedo esta noite. E eu senti que o Senhor estava dizendo: sim, mas era muito mais que isso. Mas havia uma parte que também... Então eu puxei o teclado e cobri, como eu tinha feito em incontáveis dias e noites anteriores. Liguei os interruptores, o gravador dispara, teclado dispara, meu violão está com a afinação quase perfeita, e eu comecei a ficar um pouco cansado, você sabe. Eu pensei, este é bem 28, indo para talvez 29 horas, estando acordado, e eu ainda tenho a minha carne. Estou pensando, você entrar em um hábito de condicionamento do bem, ele é bem baixo, ou ele está para baixo, você fica com preguiça. Sim. Eu tenho preguiça e, meu Deus, é como se ele estivesse me ensinando. Ele limpou toda a ardósia limpa, mas uma cura surpreendente, uma ressurreição física. Esta foi um incrível começar de novo, fresco, em pele de bebê. Quer dizer, eu sinto que estou no jardim de infância, aprendendo tudo de novo. E é assim que eu sempre quis ser, não é de admirar. Ele disse que, a menos que você se torne como uma criança, então tudo está pronto, e eu estou cansado e quero ir para a cama, e eu ouvir o Senhor claramente depois de meses. Eu estou o ouvindo claramente. Eu não estou mais ouvindo demônios dizendo: você é isso, você é aquilo, e blá blá blá. Jesus é quem estou ouvindo, o próprio Deus. Estou ouvindo o Espírito Santo. Estou ouvindo o Papai claramente, assim como você está me ouvindo aqui. Ele parecia alguém em uma arquibancada assistindo a este evento olímpico, e ele era ao mesmo tempo o espectador e quase o espartano no meio do Coliseu. Você sabe, duelando ao mesmo tempo. E você me disse que estava cansado. Sim. E eu disse: querido, você precisa romper isso. Porque isso é o demônio de letargia e preguiça, cansaço. Se trata de você para impedi-lo. Sim, ele não queria deixar ir. Sim. E você só tem que quebrar isso. Você tem que continuar. Eu quero te dizer, eu sabia de um pastor que disse: você sabe, eu não acreditava em demônios até que eu descobri que eu tinha um. Ri muito, você sabe. Se você tem acredite em mim. Sim, não é o único que você tem. E eu era muito parecido com Maria Madalena, você sabe. E eu tenho certeza, há 30 anos, livrou-me de mais demônios do que você poderia agitar em uma vara instantaneamente. Em um instante, em 2 minutos, naquela noite. Eu ainda odiava os cristãos e tudo que tivesse relação com cristianismo, igreja, religião. Você sabe, sinto muito, mas essa é a maneira que foi. E eu acabar neste grupo de pessoas e eles estão orando, e você já ouviu isso. E se você já ouviu os últimos meses para trás, o meu testemunho, era como se ele estivesse fazendo isso de novo, quase sentido. Ele levou 10 minutos para chegar lá, aqui foi em 1 hora, e eu estava ficando cansado. 29 horas, era instantânea. É incrível, é como se ele disse: quando uma mulher em trabalho
Para dar à luz, ela geme em dores de parto. Mas quando ela dá à luz, ela se alegra com a criança que saiu e se lembra, e não se lembra a sua dor. As primeiras palavras que saíram da minha boca eram os salmos, quer dizer, eles foram vertendo para fora de mim. Eu não sei os salmos de memória. Eu andei com o Senhor por 30 anos, sim. Eu sei um monte de coisas de cor. Sabemos pedaços. Sim, apenas derramando para fora de mim. E as primeiras palavras foram algo ao longo das linhas de: você traz vida onde não há vida. Você traz esperança onde não há esperança. Você traz bênção onde não há nada, apenas maldição. E assim por diante. Então eu olhei para cima e escrevo, como muitos de vocês, escrevo cartões pequenos para me lembrar. E eu tenho este grande 8x1 folha de papel ao lado de uma das minhas unidades de processador vocais. E diz: venha brincar comigo. Toque. Grandes palavras, letras, grandes escritos em neon. Toque. Eu nunca aprendi a ler ou escrever música desde que eu era provavelmente 7 anos de idade. Eu já toquei pequenas guitarras de brinquedo e outras coisas, e eu sempre tocava de ouvido. A música nunca funcionou, foi sempre de brincadeira. Quando escrevi este pequeno cartão em uma grande folha de papel, eu estava pensando em você. Você sabe, sair com o Senhor, patinagem no gelo, você sabe, cavalos de sela, chutar uma bola de futebol, o que for. Eu não estava pensando em música, mas é incrível como essas palavras que o Senhor lhe dá são como pedras preciosas. Como Jacob foi usado como patriarca quando o Senhor os visitou e eles deixaram uma pedra memorial. Essas palavras voltam para você. E assim como as escrituras, eles vão pegar você e bater em você. Um modo totalmente novo, fresco. E aqui está. Estou um pouco cansado, quero ir para a cama, mas vamos continuar brincando comigo. Aqui está o Senhor. E eu estava vendo demônios sobre as patas traseiras, quase tipo de cócoras fora de seu assento nesse tipo coliseu, observando o que está acontecendo. No entanto, ele está lá embaixo, quase como um gladiador indo depois, massas e massas de gladiador mestiços, espartanos. Demônios. Sim. Você viu isso no espírito quando foi pegar a sua guitarra ou... Sim, enquanto eu estava sentado ali no teclado e preparando para pegar o violão, isso aconteceu 3 vezes durante as próximas 12 horas. O que há de 12 e 28, 40, isso não é interessante? E quando via ele, Senhor, lá, sabe? E quando ele fez isso, eu me enchia de ar novamente. Eu tinha acabado de ser reinflado, reanimado, rapidamente e bum! Quando ele fez o quê? Sim, quando ele disse, vamos continuar, e ele, o inimigo, estava sobre as patas traseiras em cima dela. Ele estava assistindo tudo, mas a terceira vez que isso aconteceu em quase provavelmente as 10 horas neste processo. Nós fomos em 40 horas. Uau, é como uma odisseia. A terceira vez que isso aconteceu e ele disse, vamos continuar. E era quase como parte de mim, era como, Senhor, isto é incrível. Mas você tem que estar brincando comigo, sou apenas carne e humano, que quero dizer, isto é ótimo. Mas você vai ter que ampliar minha cabeça, meu corpo ou algo assim, estou tendo problemas para me manter. E ele olhou para mim com um amor animado, sorriso apaixonado, muito, muito intencional, e ele disse, ambos os punhos cerrados, e disse, nós vamos tomar estes caras. Vamos tomar eles, vamos destruir cada um deles. Nós vamos dar-lhe de volta. A única coisa que eles merecem, nós vamos restituir tudo o que eles roubaram. Eu vou multiplicar. Agora, vamos continuar prosseguindo. Uau!
Uau, isso era tudo que eu precisava, e isso é tudo que eu precisava. Aqui vamos nós, menino. Estamos nas últimas 2 horas. Eu não sabia, eu não sei quanto tempo isso ia demorar. Eu costumava ser capaz de simplesmente sentar, escrever uma canção, zipilou, tocar uma música, colocar as palavras, gravá-la e eu ter feito em 20 minutos, às vezes. Sim, e eu trabalho durante 3 semanas numa música. E ele teria feito em menos de 20 minutos. Há tantas coisas que são diferentes dentro destas últimas horas em que eu possa olhar para esses frutos que estão chegando agora. Eu sou animado porque eu sou, oh meu Deus, eu estava morto, eu estava vivo, eu estou vivo. Estamos em provavelmente há 10 horas dessas coisas. E eu estou pensando, sim, eu estive sentado aqui por um tempo e todos estes salmos estão transbordando para fora de mim. Louvor é o nome dele. Como se eu tivesse 12 canais diferentes acontecendo na minha cabeça. E todos eles foram do Senhor, todos eles foram do Senhor. Salmos, louvor, canções antigas, canções novas, o nome dele. Eu estou sentado aqui com essa pletora na minha frente e uma melodia veio até mim. Aconteceu de eu ter a minha guitarra e uma espécie de estranho. O que chamamos de afinação aberta não é uma afinação padrão. Você ajusta para algo que soa bastante. E enquanto você coloca os dedos em lugares diferentes nas cordas, apenas soa mais bonita. É legal, agradável. Claro, nós estamos morrendo de vontade de ouvir essa canção. Sim, desculpe. Bem, eu quero te dizer, ele está fazendo uma coisa nova. Um tempo atrás eu ouvi muito claramente: olhe para homens escarnecedores e surpreenda. Eu estou fazendo uma coisa nova.